Minha rapaziada vascaína, boa noite. Ricardo Rodrigues falando pro canal Ricardo do Canal Vascaíno. O jogo acabou de terminar. Vasco e Porto Cabello. Vasco venceu por 1-0 com o gol do Verratti aos 46 minutos do primeiro tempo, né, num cruzamento do Benjamin Garré lá pelo lado esquerdo. Uma cabeçada no contrapé do goleiro do Porto Cabello, que fez uma atuação também histórica. Agarrou muito, tudo, mas essa atuação do goleiro do Porto Cabello não esconde o fraco desempenho da equipe do Vasco, mais uma vez, dentro de casa, com um time que também é fraco. O Porto Cabello é um time fraco, com todo respeito ao time venezuelano, é um time fraco, com pouca capacidade técnica, e o Vasco só venceu por 1-0. Tá certo? Então, a atuação do time pífia. Não havia uma pressão de bola. Quando você tem um time que tem menor capacidade do que você, apertar a saída de bola é fundamental. Mas esse time não tem preparo físico para fazer essa pressão durante uma parte do tempo do jogo. Então fica difícil. Os times no primeiro tempo, visivelmente, era dar chutão para frente, dar chutão para frente. E quase funcionou a estratégia desse time. Para você ver como é que o time do Vasco é mal treinado, joga mal, as peças são mal colocadas em campo, o time não tem uma jogada ensaiada, ele não tem uma compactação, ele é espaçado entre setores, entendeu? Várias vezes ele tem que sair dando chutão para frente, um time que é contra um time que é fraquíssimo tecnicamente, tá certo? O Porto Cabello já empatou com o Lanús, que o Lanús está com a menos. E o Lanús conseguiu chegar ao empate com 1 a menos em campo. Para você ver como é que o negócio é estranho. Tá? Dia 22 de abril, o Lanús veio para aqui, para São Januário, para jogar. Se jogar esse futebolzinho aí com o time argentino, que também não é essas coisas, mas o time argentino é um pouco melhor, pode dar problema. O Vasco pode ter problemas com esse jogo que foi feito. Primeiro tempo, né, ele entrou com o Tietê, até no lugar do Paulinho. Todo mundo foi essa mudança inicial da escalação foi até previsível, né? Porque o Paulinho não tem tido bons rendimentos nos jogos, né? Acho que porque ele tem vindo, é uma contusão longa, pô, ele ficou ano passado quase todo uma contusão seríssima, né? Nos ligamentos cruzados anterior do joelho. Então é complicado para o atleta voltar, né, no mesmo ritmo que estava. Então tão compreensível o baixo rendimento do Paulinho até agora, né? Então colocou o Tietê, deu uma melhorada no rendimento no meio de campo, mas mesmo assim a atuação no primeiro tempo, ela só deu uma melhorada a partir dos 35, 36 do primeiro tempo. O Vasco deu uma apertada, deu uma subida, deu uma aumentada no ritmo um pouquinho, e aí exigiu um pouco mais do goleiro Romero, goleiro do Porto Cabello, né? E fez uma defesa na cabeçada do Coutinho, uma cabeçada do Verratti, uma defesa sensacional, né? E o Verratti perdeu um gol também no lançamento, né? Perdeu um gol ali, ele tirou muito do goleiro, a bola foi lá, saiu. E aí no final do primeiro tempo, o Benjamin Garré dando suporte lá no lado esquerdo, ele costuma jogar lá do direito do ataque. Ele estava lá no lado esquerdo, ele veio com o cruzamento, que é o cruzamento que eu sempre falo, que é o cruzamento que mata a zaga. É da linha de fundo, com o pé esquerdo, ele conseguiu, o Verratti cabeceou no contrapé, mesmo se deslocando para trás para fazer a cabeçada, o zagueiro não tinha como chegar, porque a bola está mais para o atacante. Tanto que é provado que ele fez, mesmo fazendo um movimento para trás e cabeceando, ele fez o gol. Então é a jogada essencial, linha de fundo, o ponta, o cara que está lá com o pé, mesmo pé do lado do campo, para poder fazer o cruzamento para trás, para a marca do pênalti. E aí saiu o gol da vitória do Vasco, né? O gol do Vasco, que se tornou o gol da vitória. Porque no segundo tempo, o Vasco diminuiu o ritmo naquela situação. Time do Carille é assim. Entendam isso. O Carille é retranqueiro. O time dele faz um gol e tenta segurar.
Se você tem uma zaga boa, beleza. Se você tem jogadores bons na zaga, beleza. Mas quando você não tem um conjunto, não pode jogar dessa forma. E o Carille teima em jogar desse jeito. Tanto que o jogo acabou, a torcida vaiou o time com razão. Lotou São Januário mais uma vez e o time mais uma vez decepciona na atuação. Venceu porque o time do Pedro Cabello, volto a dizer, é um time muito fraco. Tá? Porque se fosse um time um pouquinho melhor, um pouquinho mais de capacidade, eu acho que ia dar problema para o Vasco. Entendeu? Sabe, a atuação não foi boa. Não foi boa mesmo. Tá? Eu particularmente não gostei. A torcida em São Januário também não gostou, provou para A mais B, porque ela vaiou o time no final do jogo. Tomou um sufoquinho leve do Pedro Cabello, que no segundo tempo, a única bola que foi pro gol mais perigosa foi uma batida de falta pelo lado esquerdo do ataque deles, pelo lado da nossa defesa, do lado direito. O cara bateu com o pé trocado, foi lá em cima, foi a única bola no gol, mas foi perigosa. O Léo Jardim botou para escanteio, deu eles forçaram um pouquinho mais, apertaram um pouco, fizeram substituições para botar o time mais para frente. Mas o time deles é fraco. O time deles é fraco. Entendeu? Por isso a torcida ficou decepcionada e vaiou o time. Ela apoia nos 45 minutos, ela apoia nos 45 minutos do segundo tempo, mas acabou o jogo, volta à realidade. Se a atuação foi boa, foi convincente, a torcida bate palma. Essa atuação não foi boa. Por isso as vaias. Entendeu? Então, o Carille não tem repertório para treinar uma equipe de Série A numa competição internacional. Está aprovado, está aprovado. Ele ia fazer a substituição, colocar o Lucas Oliveira no final do jogo, uma substituição. Aí não sei quem falou pra ele, alguém, ele mudou de ideia, alguém falou pra ele, pô, cara, não faz a mesma coisa não, pô. Vai que dá ruim. Deixa quieto, tá no finalzinho, deixa quieto, não mexe não. Aí ele não mexeu, desistiu da substituição do Lucas Oliveira, que foi a mesma que ele fez lá contra o Melgar e deu no que deu, né? Hoje pelo menos ele não tirou atacante e botou zagueiro. Garganta seca, desculpa, senhores. Entendeu? Então, é preciso a diretoria entender que não tem mais condições do Fábio Carille ser treinador do Vasco. A torcida durante a partida falou, vaiava, chamava de burro. Entendeu? Porque a torcida entende que ele não é técnico do Vasco. Simples assim. O elenco é fraco? Porque quando você tem as substituições, além do rendimento físico cair, o rendimento técnico também cai junto. Então, quando você de 11 jogadores, você tira 5. No caso, o Vasco só fez 4 substituições, né? Você mantém 7 jogadores. Vamos contar com o goleiro. No goleiro, no caso, tem esforço físico, né? De correr, quilômetros dentro do campo. Então, 6 jogadores ficaram, estavam jogando o primeiro tempo todo, e 4 foram substituídos, né? Meio de campo ali, no meio de campo, né? O Bruno, o Coutinho, o Paulinho foram substituídos, né? E o Benjamin Garré, né? Foram substituídos. E o time, além de ter uma queda física, tem uma queda técnica, porque o elenco não é homogêneo. Entenderam? A substituição tática, que poderia ser o Paia no lugar do Coutinho, o Coutinho dá uma certa movimentação, entrega uma certa técnica, o Paia, aí o Coutinho cansa, entra o Paia no lugar do Coutinho e o Paia não dá suporte físico nem técnico, tá? Sabe? Ele pode ir mais e pode ir embora. O custo-benefício dele é muito alto. 1,5 milhão para não fazer nada. Você pega de luz, salário em 500, 3 jogadores bons ganhando 500 mil. Porra, vai ter assim jogador bom para jogar ganhando 500 mil. Jogador bom, para botar no time e ser titular. Tá? Se o Nuno Moreira entrou,
botar para jogar titular um cara lá pelo lado direito do ataque, né? Um cabeça de área busto, um companheiro de zaga. O João Vitor deu umas escorregadinhas hoje no meio tempo, tá? Ele deu uma queda de rendimento também. Também foi uma contratação caríssima do Vasco, né? E o reserva do Verratti. Que não se engane, o Ryan não é esse cara. O Ryan não é esse cara para ser o reserva do Verratti. O Ryan não é centroavante, gente. O Ryan não é centroavante. O Ryan, no mínimo, no máximo, é um ponto esquerdo, um ponto direito. Ele não é centroavante. Tá certo? Então, não entendam o menino Ryan como reserva do Verratti. Ou você pega alguém do Júnior, do Sub-20, aparece um fenômeno aí no Sub-20 para ser reserva do Verratti, depois ser titular, ou vai para o mercado para contratar. Porque usando a grana, obviamente, do que você paga para ele não fazer nada. Tá? E se puder também mandar um treineiro embora, contratar um técnico de maior gabarito, o Fernando Diniz está louco para treinar o Vasco. Ou seja, ele vê que, por mais que o Sereno tenha algumas peças aí, seu Lógio Augusto, Jesus Maria, que é isso, cara? Ele é um jogador horroroso. O Lógio Augusto o artista é horroroso. O artista deve ser aquele pintor que a maior obra-prima dele foi aquele bonequinho com linhas, né? A bolinha, a cabeça, 2 tracinhos no braço, um tracinho comprido no tronco, 2 tracinhos na perna e faz 2 pequenininhos para fazer nos pés. O artista é esse cara aí, Lógio Augusto, que veio naquela coisa de que tem que contratar quem contratar. Não é assim. Tem que se contratar jogadores bons. Não fazer isso que fez, que a diretoria do Vasco está fazendo. A única contratação boa que o Vasco fez foi o Nuno Moreira, que chegou parecendo que jogava no Vasco há muito tempo. Certo? Foi uma vitória, são 3 pontos. É líder até amanhã. Amanhã também é mesmo horário, jogam Lanús e Melgar, né? O jogo vai ser na Argentina. Entendeu? Provavelmente o Lanús vai ganhar do Melgar. E bem, o Melgar é outra bomba, né? Eu torceria por um empate, óbvio, ou, se for o caso, uma vitória do Melgar, porque aí a gente tem como descontar o Melgar aqui. Vamos jogar para o Lanús no próximo jogo da Sul-Americana, dia 22 de abril, aqui, 22 de abril, 9h30 da noite, né? Aqui, no Januário, certo? Então, você pode ganhar o Lanús aqui, ganhar o Melgar aqui, faz 4 pontos de 6, faz 3 pontos aqui, e pode ir para o empate com o Lanús, e o Porto Cabelo lá dá para ganhar também, certo? Então, é isso. Aí amanhã, né, tem um sorteio aí dos jogos da Copa do Brasil, né, da terceira fase, né, aqui na série CBF. A gente vai acompanhar também aí e a gente vai comentar os adversários que o Vasco pode ter, né, no pote 2. O Vasco está no pote 1 e o adversário do Vasco está no pote 2, né? Então amanhã vai ter o sorteio da CBF aí, da terceira fase da Copa do Brasil. A gente conversa mais um pouquinho, ok? Aqui foi Ricardo Rigas falando para o canal Rigas do canal Vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos uma boa noite, uma boa quarta-feira. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.